Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, prezados parceiros e amigos, estimados colegas, é um privilégio estar aqui nesta conferência e poder apresentar-vos o trabalho que a Fundação Inatel tem desenvolvido na área do turismo de natureza, aventura e desporto. Espero estar à altura do trabalho que efetivamente tem vindo a ser desenvolvido pela Fundação. Vou começar por, tal como disse há pouco, vos dar alguns dados sobre o turismo de natureza, posteriormente um pouco sobre a estrutura e organização da Fundação Inatel e depois alguns dos projetos que temos em curso. E porque falar de turismo de natureza é falar de turismo sustentável, não queria deixar de vos dizer que relembrar o que é isto do turismo sustentável, que toma em consideração os aspectos atuais e futuros relativos ao impacto económico, social e ambiental do turismo. Responde, pois, às necessidades, quer dos visitantes, da indústria, do ambiente e das comunidades locais. Portanto, estamos a falar de uma sustentabilidade a longo prazo. Um dos desafios do setor do setor do turismo, é precisamente poder contribuir para a identificação, proteção e salvaguarda do património cultural, material e imaterial e também ambiental, como através do desenvolvimento turístico integrado com as populações locais, o que nem sempre, como vocês sabem, acontece. O ecoturismo é uma disciplina que se insere dentro do âmbito do turismo sustentável. Diz respeito a todas as formas de turismo na natureza, cuja maior motivação é a apreciação e observação da natureza, bem como a cultura tradicional existente nas áreas naturais. O grande mote é proteger e suportar as zonas naturais e defender precisamente a preservação das populações locais e das suas tradições. O ecoturismo pode-se revestir de várias formas. Falamos de turismo da natureza, falamos de turismo aventura, agroturismo, turismo equestre e poderemos ter ainda outras formas e outras áreas de atuação do ecoturismo. No caso do turismo de natureza, e de acordo com o Instituto do Turismo de Portugal, nomeadamente um estudo feito, eles falam-nos, e é normal, nós todos também conhecemos esta designação, por um lado o turismo de natureza soft, em que as experiências, no fundo, se baseiam em práticas de atividades ao ar livre de baixa intensidade. Falamos dos passeios, das excursões, dos percursos pedestres, a observação da fauna, flora, etc. Mas podemos também falar de um turismo de natureza hard, em que diríamos que está relacionado com atividades com mais adrenalina, como a escalada, o rapel e outras atividades. No que diz respeito à motivação para a escolha de férias e após alguma procura, encontrei um inquérito interessante, desenvolvido precisamente pela Comissão Europeia, em 2014, que foi feito para a zona euro, mas também Turquia, Israel, Macedónia, Islândia, Noruega, Sérvia, Montenegro e Israel, e nela, curiosamente, vimos que uma das principais motivações para a escolha de férias tem a ver com a natureza, sendo que o fator natureza vem em terceiro lugar. Em 2014 significou praticamente 30% dos respondentes e em 2013 26%, o que quer dizer que temos aqui claramente um crescimento. Naturalmente o sol e mar continua à frente, seguido também, curiosamente, de visita a famílias e amigos, mas há que destacar realmente este crescimento deste interesse por esta área do turismo. E, curiosamente, ainda neste inquérito conseguimos ter mais alguns dados e alguns que eu poderei disponibilizar para aqueles que tiverem interesse. Por exemplo, na República Checa e Israel, o usufruto da natureza é a principal razão para férias. Nos Países Baixos e Macedónia, a natureza é um dos fatores mais importantes, não sendo o mais, mas é um dos fatores. Penso que relativamente aos Países Baixos, pelo menos, a maioria de nós que trabalha no setor do turismo não teria dúvidas. Na Turquia, Irlanda e Portugal, e com muita pena, a natureza é o fator com menos importância. E, portanto, há aqui realmente um papel pedagógico importante a ser feito. E, por outro lado, para 50% dos respondentes, as características naturais de um destino são apontadas como uma das principais razões para voltar a escolher esse destino para férias ou lazer. Ainda sobre o turismo de natureza na Europa,
identificámos que realmente é um mercado em crescimento, um mercado com 22 milhões de turistas, 60% do sexo masculino e 40% do sexo feminino, 50% de viagem em pares, 20% individualmente e 20% em grupos de 3 a 5 pessoas. Gastam em média cerca de 439 euros por viagem, sendo que estes dados dizem respeito ao cicloturismo em Portugal. Sobre turismo de natureza, não consegui encontrar dados mais objetivos. Relativamente a Portugal, Portugal tem condições privilegiadas para o desenvolvimento do turismo de natureza. Por um lado, 90% do território é considerado área rural e 23% é formado por áreas protegidas e rede Natura, de notar, nomeadamente, as serras de Sintra e Val do Douro, que são património mundial da Unesco. Os indicadores de sustentabilidade a nível hoteleiro têm melhorado, nomeadamente no que diz respeito à utilização da energia, entre outros. A Inatel também tem sido um exemplo disso. Temos também a criação de roteiros e guias de boas práticas, nomeadamente o roteiro de observação de aves, disponível no site do Instituto do Turismo de Portugal, e também o guia de boas práticas de acessibilidade, de que a doutora Ana Garcia penso que também nos falará na sua intervenção. Por outro lado, vemos e constatamos o crescimento da oferta hoteleira do turismo de natureza em Portugal. Estima-se um crescimento de 5% ao ano, de acordo com dados também do Instituto de Turismo de Portugal. Os mercados principais continuam a ser os mercados tradicionais para Portugal, nomeadamente Alemanha, Reino Unido, Holanda, Escandinávia, França e Itália. E agora, também digo eu, porque não pensarmos em Israel e República Checa. Os serviços de animação mais procurados, nomeadamente no alojamento do turismo no espaço rural e turismo de natureza, são os percursos pedestres, de bicicleta e observação de animais. Como podem ver no mapa, as atividades de animação representam, os percursos pedestres representam 68%, o que efetivamente denota que são aqueles que mais procura têm. Curiosamente, e relativamente ao cicloturismo em Portugal, de destacar que nós temos 10 ecopistas para cicloturismo e também para passeios pedestres, nomeadamente para pessoas com dificuldades motoras. A ecopista do Drão, por exemplo, recebeu o Prémio Excelência Europeu, está em 3º lugar. E, portanto, podem encontrar mais informação, nomeadamente os agentes que trabalham na área do turismo e que tenham interesse em trabalhar a área do turismo de natureza, poderão encontrar mais informação no próprio site da REFER, porque muitas destas ecopistas eram antigas linhas de caminho de ferro que, entretanto, foram reabilitadas em parceria com as câmaras e juntas locais. Depois, e por fim, relativamente ao ranking de competitividade de Portugal, de acordo com o Travel and Tourism Competitiveness Report 2013, nós podemos dizer, e é um indicador, sabemos que os indicadores são isso mesmo, naturalmente podem ser discutidos, mas não deixam de ser um indicador. Em termos globais, Portugal, em termos de turismo, está na 20ª posição entre 140 países, o que me parece positivo. A nível da União Europeia, estamos na 9ª posição, o que também me parece claramente positivo. Curiosamente, em termos de espécies ameaçadas, estamos na posição 71. E em termos de sustentabilidade ambiental, estamos na posição 54, o que de alguma maneira, tendo em conta que a nossa posição se encontra no 20º lugar, continuam a ser dados ainda assim negativos. E, portanto, que relativamente às autoridades que podem ter alguma intervenção no setor, penso que seria de chamar a atenção. E pronto, e posto estes breves dados, passaria agora ao caso Inatel. A Fundação Inatel, como a maioria dos presentes penso que conhece, felizmente, existe desde 1935, foi criada em 1935, e ela, presentemente, tem essencialmente 4 áreas grandes de atuação. Por um lado, o turismo, o desporto, a cultura e a área de inovação social. Dentro da área do turismo, temos um tour operador, registado no Instituto do Turismo de Portugal, 18 unidades hoteleiras, 4 parques de campismo e 2 unidades termais. E depois temos ainda uma rede de 24 agências que comercializa
e dá apoio a toda a rede dos nossos cerca de 200 mil associados nestas várias valências, não só turismo, mas também desporto, cultura e programas sociais. Como desde 1935, como vos dizia, desde a Fundação Nacional para a Alegria do Trabalho, que temos bastante experiência na organização de viagens e, curiosamente, no que diz respeito ao desporto e a atividades desportivas, pesquisando na informação histórica, no Centro Histórico da Fundação Inatel, em Évora, no Arquivo Histórico, encontrei alguns dados, nomeadamente o primeiro Open do Inatel, o segundo Campeonato Ibérico, isto em 1993. Portanto, algo que a Inatel já fazia e estou em crer que mesmo antes de 1993, falando aliás com o responsável pela área do desporto, já existiam várias ações que a Fundação Inatel desenvolvia nesta área. Portanto, aqui vocês poderão ver o plano de atividades, onde tínhamos escola de espeleologia, escola de parapente, escola de escalada desportiva, expedições náuticas, nomeadamente canoagem, o segundo Open Parapente na Serra da Estrela e a Rota da Estrela, circuitos de BTT, e por fim o tal encontro referido, o encontro de caminheiros, neste primeiro Open de orientação e o segundo Campeonato Ibérico. Em 1999 continuámos efetivamente a desenvolver as nossas atividades de turismo de natureza. Aliás, em 2002 e até recentemente temos tido um calendário de atividades calendarizadas, passo a redundância, precisamente com muita disciplina, apesar de termos percebido também que, entretanto, vários atores de turismo de animação social entraram no mercado e, portanto, de alguma maneira, algumas das nossas atividades precisaram de uma dinâmica e ainda precisam de uma dinâmica mais estimulante para que possamos chegar a todos os públicos. Mas como a concorrência é saudável, portanto, acho que devemos orgulhar-nos por termos sido, de alguma maneira, ou por nos considerarmos, e perdoem a falta de modéstia, mas de alguma maneira pioneiros neste tipo de turismo de natureza. Ainda desenvolvemos roteiros de ecoturismo. Em 2001, a Inatel criou a Grande Rota 22, com percursos pedestres ou BTT, com cerca de 500 km, unindo várias aldeias históricas, preservando, nomeadamente, a harmonia entre as várias regiões. Fizemos também a criação de vários roteiros de ecoturismo, incentivando a conservação da natureza, a formação de uma consciência ambiental e o bem-estar das populações locais. E desenvolvemos também várias viagens de carbono neutro, em que, com uma forte preocupação acerca das alterações climáticas, organizámos viagens que consistiam na neutralização dessas emissões através da plantação de árvores, nomeadamente junto das nossas unidades hoteleiras, onde era mais fácil, naturalmente, as devidas autorizações. Recentemente aderimos à rede Bike Friendly Hotels, criando condições específicas para os ciclistas, com parque interior, com menus mais saudáveis, desenvolvendo percursos de BTT com vários trilhos de norte a sul de Portugal. E estes percursos são classificados em 4 níveis de dificuldade. Por um lado, o mais acessível ao mais difícil para praticantes com bastante experiência. Temos ainda o programa Caminhar com a Inatel, é um programa de turismo de natureza que se destina a todos os clientes que fiquem alojados nas unidades hoteleiras da Fundação. Os clientes têm o apoio de um GPS que é fornecido na recepção e, simultaneamente, um folheto com mapa e descrição pormenorizada do percurso. Temos trilhos com perfil diferenciado, nomeadamente fácil e curto de 5 a 10 km, e depois mais difícil e longo de 10 a 20 km. Desenvolvemos também e apresentámos brochuras de turismo da natureza, com várias experiências dentro do programa, e também quer para os nacionais, quer para o mercado internacional. Por outro lado, no que diz respeito ao turismo de aventura, adrenalina e desporto, temos um evento que teve bastante notoriedade e que felizmente tem corrido muito bem, o Trail Running, que por sua vez, e já agora para aqueles que são menos familiares com o termo, o Trail Running é uma corrida pedestre em natureza em que o mínimo de percurso pavimentado
não deve exceder os 10% do percurso total. Portanto, temos um ultra trail que geralmente são os 50 km, depois um trail com 21 km e uma caminhada com 15 km. Fizemos-lo este ano, conseguimos uma adesão de cerca de 500 participantes no Piódão, 7 escalões etários, foi uma organização conjunta com o mundo da corrida e, naturalmente, tal como referido aqui, tivemos múltiplos parceiros institucionais e privados, porque só assim, efetivamente, em tempos difíceis como aqueles que enfrentamos, conseguimos levar algumas ações para diante. Temos também o evento Up and Down Trail, em que, efetivamente, mais uma vez, realiza-se na zona de Viseu, portanto é organizado pela nossa agência de Viseu. Tem várias etapas, 7 etapas, e desenrola-se entre março e julho. Para aqueles que tiverem interesse, podem sempre consultar também a nossa página de internet, que tem informação disponível sobre estes eventos. E, por outro lado, também no nosso setor da hotelaria, a Fundação Inatel tem consciência da necessidade de praticar um turismo responsável. Por um lado, reduzindo o consumo de água e energia, incentivando a segurança e a saúde no trabalho, fomentar as boas práticas de HACCP, promover o desenvolvimento profissional, cooperar com entidades locais, escolas e faculdades, adquirir e promover produtos regionais, reduzindo assim emissões de CO2, nomeadamente no transporte, doar a organizações locais e nacionais materiais que já não estejam adequados à nossa atividade, recrutar preferencialmente pessoas locais, uma relação forte com a comunidade que temos tentado desenvolver, nomeadamente promovendo a cultura local regularmente, e formar e sensibilizar os nossos clientes sobre as questões ambientais. Editámos agora um passaporte do turismo, em que damos pontos por algumas das inscrições que os clientes fazem, e nele precisamente procuramos ter vários princípios de sensibilização a alguns cuidados e a algumas práticas que devem ser tidas em consideração. É um mote da Fundação Inatel que quer precisamente prosseguir, continuar uma política de turismo sustentável, criando e melhorando serviços e programas, promovendo a integração da riqueza do património cultural, material e imaterial, e a preservação do ambiente, assegurando um elevado nível de satisfação aos nossos clientes e parceiros. Parece um tema, enfim, uma visão, uma missão, pode parecer algo banal, mas efetivamente nós queremos muito levá-lo com muita seriedade e achamos que temos esse dever moral. E isto deixo-vos com... O ecoturismo não é apenas uma palavra bonita, é uma necessidade, porque o aquecimento do planeta e a diminuição das reservas de petróleo são reais. Se não compreendermos e adotarmos novas atitudes no que ao turismo diz respeito, não haverá nenhum sítio para visitarmos. Obrigada a todos.